Então, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse nosso Conversas para Hackear da franquia Ferolab. Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores mudanças que o mundo do trabalho vem vivendo nas últimas décadas. A gente sabe o quanto essa transformação é uma transformação muito marcante, porque a nossa vida, como seres humanos adultos, né, do bem, estão sempre muito embedadas e absorvidas pelo mundo do trabalho, e é até difícil para a gente separar o profissional, do pessoal, e com isso, toda essa transformação impacta, sim, vidas. Né? E quando a gente fala de educação e mundo do trabalho, mais ainda, porque a gente está falando de um imperativo econômico, onde tem educação, tem ampliação de potências, tem libertação de potências do ser humano também, e a gente sabe o quanto todo o processo de inovação ele está muito conectado com a colaboração, com um ambiente seguro e com as pessoas podendo colocar em prática os seus insights, os seus aprendizados a favor de toda uma comunidade, de uma marca, de toda uma comunidade que está no entorno de soluções e de um negócio. E o quanto isso é importante, né? A gente poder exercitar isso, entender que a gente nasce com esse poder, né? Como ser humano, nascer um ser humano saudável, às vezes até quando a gente tem algum tipo de necessidade especial, algum tipo de limitação, ainda assim a gente tem lá dentro uma centelha, uma força de aprendizagem, né? Que responde sim de uma forma muito positiva a estímulos no contexto adequado. Imagina um ser humano adulto motivado pela sua própria vida pessoal, pelos seus sonhos, dentro de uma organização com uma ambição muito clara, com uma estratégia muito clara. Imagina tudo que a gente pode desenvolver. Não precisa nem exercitar muito a imaginação. A gente vê todo dia aí cases e cases de negócios, de empresas em diferentes segmentos que estão extrapolando, inovando, fazendo coisas que a gente nunca imaginava, transformando uma marca, às vezes, na representação de um segmento inteiro, né? Então, quanta coisa acontece e tudo isso é gente, né? Gente colocando a sua potência, e o seu aprendizado à disposição de resolver realmente problemas, de inovar e de principalmente, às vezes, muitas vezes, né, trazer até soluções de coisas que a gente nem imaginava que tinha de demanda, mas quando a gente se depara, nossa, como eu vivi sem isso até hoje. Então, é muito sobre isso também que a gente vai conversar, porque falar sobre skill-based é falar sobre tudo isso. Né? É uma transformação que está mudando a forma como as empresas contratam as pessoas, como desenvolvem, como formam lideranças, como constroem toda uma vantagem competitiva de fato. Durante muito tempo, experiência, cargo e tempo de carreira eram os principais indicadores de valor para um profissional. Só que o mundo mudou e está tão acelerado, e eu não vou nem chover no molhado em relação a isso, né? Que só isso não basta mais. A gente está tendo que rever muita coisa no mundo dos negócios e no nosso mundo como seres humanos também. A gente tem inteligência artificial, revolução digital, velocidade, com que todos esses novos modelos de negócio surgem a partir de tudo isso, porque cada inovação dessas traz também novas necessidades no nosso dia a dia, né? E com isso, não só os devices precisam evoluir junto com todo esse mundo e essa tecnologia, como nós próprios seres humanos, como um device também, como uma ferramenta a favor das nossas vidas, né? Também precisamos desenvolver, nos desenvolver o tempo inteiro. E a gente entende que o conhecimento técnico e acadêmico, ele já não é mais suficiente. Ele continua sendo importante porque todo tipo de aprendizado, todo tipo de informação que a gente tem contato, nos ajuda a desenvolver a nossa própria identidade, a nossa forma de pensar, a forma como a gente interpreta o que está acontecendo no mundo. E as organizações passaram, então, a fazer uma pergunta diferente, né? Que habilidades que tornam uma pessoa capaz de aprender continuamente, gerar resultado e se adaptar a mudanças. O que de fato faz com que a pessoa consolide entregas, consolide resultado de uma forma muito coerente com a estratégia da organização, mas também com aquilo que ela sente que faz sentido para ela, que está alinhado com seus propósitos também e que vai fazer diferença para a vida das pessoas e por isso que gera valor, né? Essa mudança tem nome, né? Que é o nosso skill-based work.
E ela está gerando, né, e criando toda uma demanda crescente por desenvolvimento de lideranças, de equipes, de talentos, está fortalecendo um mercado que ganha cada vez mais relevância também, que é o próprio mercado de educação corporativa. E para conversar sobre esse tema, por óbvio, nós estamos aqui na casa da Ferolab, e a gente tinha que trazer alguém que acompanha mega de perto esse movimento e traz esse repertório, essa fala muito para o nosso dia a dia, traduzindo em soluções para as organizações e em vivências já, em cases práticos também, com os nossos stakeholders, com os nossos clientes aí que navegam e orbitam em torno das soluções da Ferolab na nossa comunidade aqui, Skill-Based. Essa pessoa é a Alessandra Lotufo, que é Managing Director da Ferolab, fundadora da BeLive Learning, uma das pioneiras em aprendizagem corporativa digital no Brasil, empreendedora e uma estudiosa das transformações do mundo do trabalho. Mas antes de conhecer essa executiva, eu queria conhecer a Alê Pessoa. Sim, porque faz só 2 anos que eu conheço a Alê de verdade, assim. E tem muita coisa ainda que eu não sei, então eu não posso perder essa oportunidade, né, Alê? Por isso eu queria começar, até para a gente descontrair aqui, se apresentar de um jeito diferente. Quem é a Alê criança, né? O que que te fascinava antes de tu imaginar que tu trabalharia com aprendizagem e liderança? Porque eu tenho certeza que tem algumas sementes disso que já apareciam lá nesse momento. Alê, Ah, Fabi, obrigada, queridona. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, bater esse papo e estar junto com o pessoal que está aqui junto com a gente. Eu era uma criança muito curiosa, eu era muito inventiva, eu adorava desenhar, gostava de construir coisa, gostava de imaginar soluções. Eu fazia vários clubinhos, que eu era sempre a presidente do clubinho. Eu tinha essas coisas, né? Mas assim, eu nunca tive muita vocação para ficar dentro de caixinha, sabe? Eu era uma criança bem disruptiva, assim, bastante extrovertida. E eu gostava de misturar coisas. Misturar tinta, misturar pessoas, misturar ideias. Eu tinha essa vibe da mistura, né? E aí, sabe que eu hoje, quando eu olho assim para minha carreira, eu acho que ela acabou sendo mais ou menos isso, né? Quando eu misturo a minha origem, né, que eu comecei com design gráfico, comunicação, fui para tecnologia, filosofia, fui sempre muito empreendedora, fui parar nesse mundo da aprendizagem, da educação que me fascina, o comportamento humano, a estratégia. Então, assim, talvez eu tenha mudado de território bastante, mas Uhum. eu não mudei meu interesse. E que ele está sempre voltado a transformar uma ideia em alguma coisa que desloca, que afeta, que muda a experiência das pessoas, que tem essa conexão com a forma como as pessoas experimentam o mundo, sabe? Sensacional. Eu acho que é exatamente esse mesmo, ali, o fio condutor que liga todas essas mudanças que tu foi fazendo na tua trajetória, né? E até isso, né, Ale, tem a ver com esse momento e o futuro do trabalho, né? Antigamente, quando a pessoa fazia muitos movimentos assim, era tida como alguém que não sabia o que queria, né? Tipo, não sabe o que quer, é instável, não é de confiança, né? Porque era um outro momento que a gente vivia, né? Muito ligado à ética do dever, assim, né? E acho que esse é um dos pontos que me trouxe para cá também, né? Olhar para as lideranças nossas aqui da House of Brains e ver trajetórias tão diversas, mas que tem uma lógica, que tem uma coerência, assim como tudo que a gente procura fazer aqui. É muito inspirador, assim, né? E reforça isso que a gente acredita, né? Do Unleash Human Potential, assim. A gente tem potências dentro da gente que se a gente não se permitir experimentar e se a gente não desenvolver líderes, né? A gente como líder também não se desenvolver nesse sentido, a gente não consegue gerar contexto, né? Não consegue ser essa pessoa catalisadora, né? Ou que aperta os botões, assim, e que faz o outro poder desabrochar, assim, transformar e se descobrir de uma outra forma, né? E nossa, e nisso tu foi, né? Design, comunicação, empreendeu, né? Filosofia, tanta coisa diferente. E o que que tu acha que foi de tudo isso, dessas decisões que tu foi tomando, assim?
Qual foi a decisão profissional mais arriscada da tua trajetória? Aquela assim que tu sentiu que talvez não tivesse completamente pronta para aquele desafio, mas mesmo assim tu foi lá e seguiu. Provavelmente empreender mesmo, né? Quando eu criei a Bi, que foi a empresa que foi comprada por essa holding que a gente está aqui, eu não Uhum. tinha todas as competências necessárias para construir a empresa que eu queria que a Bi fosse, que a Bi se tornasse, né? E de verdade eu acho bem difícil que alguém tenha, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa, você ter esse mapeamento perfeito, ah, eu tenho as competências para fazer o que eu estou me não, né? A gente não tem essa história tão bem contada, a gente não tem isso tão bem resolvido na vida da gente, né? E aí, o fato, eu sempre empreendi bastante, mas a Bi em si, essa empresa, né, de inovadora, ela mudou a minha relação com a ideia de estar pronta para alguma coisa, né? Então, a gente constrói sempre a carreira nessa sequência, né? Primeiro eu me preparo, depois eu recebo a oportunidade, né? Pelo menos é assim que a gente está acostumado a treinar, né? Eu tenho que estar minimamente preparada para receber uma oportunidade. Só que algumas das maiores oportunidades da vida funcionam ao contrário, né? A vida prega essas peças na gente, né? E Sim. você precisa crescer até o tamanho das oportunidades, a verdade é essa, né? Você precisa olhar para elas e se dar esse direito, né? De ir para esse extra mile e crescer, né? Então, empreender foi isso para mim, né? Eu Uhum. tinha algumas competências muito fortes, que, né, outras ainda rudimentares, várias que eu nem sabia que eu ia precisar desenvolver no meio do caminho. E a empresa virou o meu maior ambiente de aprendizagem. E, ao mesmo tempo, o meu playground, que eu tenho essa coisa, né, de ser muito intensa no sentido de muito afetuosa com aquilo que eu faço, né? Então, talvez o risco maior nem tenha sido abrir uma empresa de educação corporativa inovadora, né, digital. Foi aceitar viver durante bastante tempo sem saber exatamente qual era o passo seguinte, né? Então, acho que por aí esse foi o meu maior risco. Eu achei sensacional isso que tu colocaste, Ale. A gente nunca tá 100% pronto, né? E se a gente for pensar assim como humanidade, até olhando, né, o nosso desenvolvimento assim da raça humana, foi muito isso, assim, né? A gente foi se aventurando nas coisas, ou por uma necessidade, ou por uma curiosidade, né? E foi nessa proposição, pegando os aprendizados que a gente tinha na tribo, com os amigos, com os bichos, sei lá, com a natureza, né? E ia tentando, amar, se eu juntar isso aqui com isso aqui, eu acho que pode dar certo, né? E empreender é muito isso também, né? Porque é bem isso que tu colocaste, se a gente for esperar estar 100% formado em todas as áreas que o empreendimento exige, a gente sempre vai perder o timing, né? Esse se arriscar, né? Então, uma dessas habilidades é coragem, né? Claro, coragem junto com visão. E isso não quer dizer que a gente está anulando o preparo, porque afinal de contas a gente é uma empresa de educação, a gente acredita muito na coisa de estar sempre, né, aprendendo, estudando e tudo mais. E além da coragem e da visão, assim, que habilidade tu acha que te salvou, assim, em vários momentos? Não necessariamente a habilidade que tu tinha pronta, mas que tu te deu conta que tu precisava encarar aquilo ali e te apropriar de uma determinada habilidade, desenvolver para dar certo. Eu acho que provavelmente a capacidade de transformar a experiência em um repertório consolidado, sabe? Eu demorei para perceber que isso é diferente de aprender rápido, porque isso também sempre foi uma gana minha, né? Muito ávida de aprender rápido, né? Tem gente que vive 10 situações novas e sai delas praticamente igual, vai Uhum. vivendo e é rígido, né? Não é permeável, não é poroso, né? E tem gente que vive uma situação, presta atenção pra caramba, pergunta, se relaciona, embarca naquilo, conecta com mil coisas, com outras coisas que já conhecia, sai dali com um repertório que consegue usar na próxima situação, aplicar de uma maneira diferente, né? Então, essa agilidade, assim, eu acho que é uma característica, né, que eu
eu presto atenção em mim nesse sentido. Talvez ela tenha sido uma das capacidades que mais me ajudaram, porque eu fui mudando muitas vezes de contexto, inquieta que eu sou, e raramente eu tinha todas as respostas quando, né, quando eu, às vezes até tinha, por repertório mesmo, quando era uma coisa pequena, mas muitas vezes não. Então eu acho que hoje a experiência sozinha, ela é um pouco superestimada. E ela não dá conta de tudo. Não é a experiência que dá conta de tudo, é o que você consegue extrair dela e são as sinapses que você vai construindo. E você tem que estar muito disposto, você tem que estar disponível para isso. Então não adianta você. A experiência ela te modifica, mas você tem que estar disponível para essa mudança. E tem gente que Hum, não está, né? uhum. Eu acho que essa disponibilidade me movimentou muito. E hoje em dia, mais ainda é essencial, né, Alê? Porque todo esse movimento skill-based e tudo isso que a gente está conversando agora, porque se antes o passado já não garantia futuro, agora é completamente diverso mesmo, né? Ele te ajuda nesse repertório, realmente, né? Eu tenho aquele repertório, já passei talvez por alguma coisa parecida, ou talvez ali eu aprendi uma habilidade que o que eu vivi não é parecido, mas essa habilidade vai me ajudar a dar o próximo passo, assim, né? Que é um pouco disso que tu tá colocando. Mas, de fato, não quer dizer muita coisa, né? Às vezes eu brinco com o pessoal quando me pergunta da minha formação, eu falo, eu tenho mestrado, eu fiz na outra vida, eu fiz mestrado, eu falo assim, mas não sei nem se vale mais, né? Porque, gente, mudou tanto, tanta coisa. Óbvio que sempre fica ali, né? Tem aqueles conhecimentos, aquele léxico que tu te relaciona e que permanece ali contigo, né? E que te abrem janelas para tu compreender o mundo atual. Mas é um desafio enorme essa questão. E quando a gente fala de empreender, mais ainda, né? Isso é um ponto interessante, assim. Em que momento dessa tua trajetória tu percebeu que educação corporativa podia se tornar uma necessidade de negócio mesmo, assim, sabe? Algo que realmente ia dar bom, assim, como empreendedora, sabe? Quando que tu percebeu isso? Abi, eu entrei nesse mercado antes dele ocupar essa centralidade que ele ocupa hoje, sabe? Porque a gente tinha uma lógica antes que era o negócio muda e aí a gente vai correr atrás e treina as pessoas para acompanhar essa mudança. A gente tinha esse tempo, né? Tem um conceito hoje em dia que a gente chama de meia-vida das capacidades, das skills, né? É o Uhum, tempo que a partir do momento que eu adquiro uma capacidade, o tempo que ela fica disponível para mim e para o mercado para eu usar, o quanto ela continua na validade, né? Igual remédio, né? O alimento, né? Mais alimento tem mais a ver, né? Essa nutrição. E uhum, quando eu comecei nessa brincadeira, uma meia-vida de skills, ela tinha 10, 15 anos. Hoje, uma capacidade técnica, ela tem 1 ano e meio de vida, sim. né? Então, assim, é muito importante a gente perceber que a tecnologia que a gente pratica hoje, ela muda o negócio, ela muda a operação, ela muda o comportamento, ela muda o consumidor, ela muda o trabalho, né? Quase que simultaneamente, né? Então, essa capacidade de desenvolver pessoas, ela passa a fazer parte da própria capacidade de executar a estratégia. A gente precisa se dar conta de que a gente ficou falando tanto tempo, né, que a gente aprende continuamente. Esses clichês, eles me deixam um pouco inquieta, porque a gente nasce aprendendo e só para de aprender quando a gente fecha o olhinho e sai desse mundo, né? Então, quando uma empresa precisa incorporar inteligência artificial, mudar a cultura, criar uma nova estratégia comercial, ou uma própria uma estratégia organizacional, mudar o modelo operacional, né? É, tudo tem aprendizagem ali escondida, e cada vez mais, né? Então, o que as pessoas são capazes de fazer amanhã, que ainda não são capazes de fazer hoje, é aí que a aprendizagem corporativa muda de lugar e faz realmente a diferença. Então, acho que a gente teve um caminho que a gente percorreu e agora a gente está naquele ponto de ela é essencial, né? A educação corporativa ela é essencial, ela é estratégica, mas ela precisa sofrer grandes mudanças no seu formato.
E não só o formato, né, a lei de consciência, né? Porque como tu disseste antes ali em relação ao teu desenvolvimento, a tua trajetória, tu precisou muito de disposição, né? E disposição é justamente, né, esse alinhamento assim de narrativa entre o que eu tenho de energia, de força e aquilo que faz sentido para mim em termos de objetivo, né, de estratégia, de chegar lá. E aí eu me disponho a isso, né? Me disponho aos movimentos, assim. E isso tem muito a ver com presença, né, Ale? Com consciência, com visão, né? Que são coisas que a gente precisa estar sempre desenvolvendo e atualizando dentro dessa gama de skills e desse processo de liderança de negócio. E isso precisa vir muito também da liderança, assim como exemplo, né? Que a gente sempre falou muito sobre isso, mas quando a gente coloca gente no meio da estratégia, essa velocidade, toda essa questão de tecnologia, essa aceleração que a gente está vivendo. E a educação ganha esse corpo, né? E essa luz que está ganhando agora mais ainda, ainda bem, né? A gente percebe o quanto esse desenvolvimento das lideranças não pode mais ficar restrito, pensar em desenvolver líderes, não pode ser algo restrito de empresa grande, né, Ale? E isso precisa vir mais para o dia a dia, tanto de quem está desenvolvendo uma carreira, quanto quem está começando a empreender, né? Mesmo que eu seja no início um empreendedor sozinho, eu já tenho que estar pensando Líder nisso. de si mesmo, né? Exatamente, né? Porque eu começo a construção de quem eu vou ser como líder, liderando a mim mesmo, né? Então, assim, na prática, o mercado é muito mais amplo do que as pessoas imaginam, assim, né? E essa preocupação deveria ser muito mais ampla, né? Uhum. Hoje, Ale, que tipo de empresa tem nos procurado mais e aonde tu enxerga oportunidade, ou seja, lugares e tipos de organizações e de liderança que precisam dessas soluções e precisam desse olhar skill-based e que ainda não abriram os olhos para isso? Fabi, hoje a Ferolab ela está estruturada para aprender, para atender todos os tamanhos de empresa, desde as maiores, que tradicionalmente são as empresas que a gente tem historicamente, né, atendido mais por conta da longevidade da Ferolab, até o microempreendedor, né? A gente trabalha sempre se associando a grandes canais, a Claro, a TOTUS, onde a gente chega, né, tanto nas empresas médias quanto nas pequenas empresas e nas empresas menorzinhas. E toda empresa que está mudando tem um problema de aprendizagem. E toda empresa hoje é afetada pelas mudanças sistêmicas globais que estão acontecendo, tanto de tecnologia quanto de sociedade, de dinâmicas sociais, do mundo todo, né? Essa aceleração, né? Mas assim, toda empresa, como eu falei, precisa ou educar o líder de si mesmo, que é um microempreendedor e que está ali, né, batalhando, ou educar a média liderança. E precisa profissionalizar a gestão, precisa desenvolver alguma cultura ou alguma forma peculiar de se colocar dentro do mercado, né? E às vezes essas urgências elas variam, né? Variam do contexto, variam do segmento e variam no tamanho, né? Então, eu gosto um pouco de pensar a educação corporativa como um mercado definido pelo tamanho das empresas. Cada uma tem o seu desafio, tem o seu contexto, cada uma está dentro de uma realidade diferente da outra, e não adianta a gente colocar as caixinhas idênticas, né? É um mercado também definido pela intensidade da transformação que a empresa está vivendo. Às vezes dependendo do segmento e do contexto, a empresa está precisando de menos transformação, às vezes precisando de mais. Então, Uhum. o mercado é amplo pra caramba. É gigante, né? Eu estava pensando aqui também, por exemplo, tem alguns franqueados, né, que não necessariamente da Fero, mas que atuam no franchising, porque eles estão ali começando e eles querem crescer, querem ter mais de uma operação. E outro dia eu estava conversando com uma franqueada que ela tem 4 operações e ela já tem clara a cultura do grupo dela, independente Interessante. e complementar a marca que ela trabalha, sabe? E ela já entendeu Legal. que isso é muito importante e que ela precisa organizar isso numa narrativa para poder multiplicar no onboarding, reforçar isso no dia a dia com o time, isso ser um direcionador de perfil, de seleção que ela faz de talentos para entrar para os times, dos negócios que ela está tocando, né? E muitas vezes quem está começando está sozinho, mas precisa liderar.
até fornecedores, outros stakeholders, assim, para fazer o seu negócio acontecer, né? E precisa saber comunicar, saber desenvolver essas pessoas, né? Vender o seu negócio. E para isso também precisa preparar todas essas habilidades, né? Se desenvolver em habilidades que ele nem imagina que vai precisar ter, né? Outro dia, um empreendedor que eu estava conversando também, franqueado, ele também me falou assim: Ai, Fabi, esse negócio de marketing, eu não gosto disso. Eu disse, sim, mas tu é empreendedor, tu tá sozinho no teu negócio. Se tu gostando ou não gostando, tu vai ter que cuidar de marketing, né? Porque tá no teu domínio o que que vão falar sobre a tua marca, né? Como é que tu quer que as pessoas percebam? É o teu negócio, Claro. não tem que gostar, né? Vai precisar. Então, essa disposição, né, passa muito por isso também, por fazer, inclusive, Sim. aquilo que a gente nem gosta tanto, que a gente nem era por isso que eu estava aqui, mas vou ter que fazer, né? Então, eu acho que até antes da gente falar mais a fundo sobre o skill-based work mesmo, como a gente está falando para empreendedores, eu acho que é muito legal a gente trazer um pouco desse pensamento, né, do que nos trouxe para aprofundar nessas questões, né? Porque, na verdade, na prática mesmo, é justamente olhar para essa forma como a gente naturalmente aprende, que praticamente falar em aprendizagem contínua é sinônimo de falar em ser humano, né, Lê? É uma competência inerente, como tu falaste, a gente nasce fazendo isso o tempo inteiro e a gente vai fazer o tempo inteiro também, por curiosidade, por necessidade, por prazer, por N motivos. Mas durante décadas as empresas foram construídas sobre uma lógica muito estável, assim, né? E muita coisa mudou nesses últimos tempos, né? O que que aconteceu para esse modelo deixar de funcionar, né? Por que que isso agora, mesmo para quem ainda não botou o carimbo de urgente, assim, tá se tornando urgente e a pessoa tá sentindo de um jeito ou de outro como líder e como empreendedor, né? Sim, Fabi, o mundo pisou no acelerador. E o Uhum. ser humano ficou com o mesmo cérebro, né? A tecnologia acelerou, os ciclos de negócio aceleraram, as transformações sociais aceleraram, só que a capacidade de prestar atenção, de refletir, de experimentar, de consolidar aprendizados, ela é humana, ela continua, a gente tem o mesmo cérebro, né? Então, a gente está experimentando um descompasso importante. É importante que a gente entenda isso e que isso é um problema sistêmico, é uma questão que o mundo todo está vivendo, né? E a gente está muito acostumado a trabalhar com informação. Informação não é conhecimento. E a gente é meio que a gente é meio utilitário com essa coisa de informação, né? Então a gente começou a trabalhar e elevar o nível de informação, colocar mais informação nesse sistema todo, mais curso, mais plataforma, mais conteúdo, mais certificação. Essa coisa, né, que não é conhecimento isso, né? E o problema dessa era passou a ser esse excesso extremamente desinteressante, extremamente desengajador, porque a gente busca, a gente tem limitações e a gente busca realmente estabilidade, né? A gente tem, obviamente, uma punção vital, a gente quer aprender, a gente está vivendo, mas a gente precisa entender como é que isso é estimulado, né? Então, transformar toda essa exposição de conteúdo em capacidade não é com os modelos tradicionais que a gente vai fazer, sabe? A gente está diante de uma mudança muito profunda da educação, né? Que a gente pode até depois dar uma aprofundada nisso, mas não é simplesmente uma atualização de catálogo de competências, não é simplesmente uma plataforma LXP-LMS, não é, não é. A gente está passando por uma mudança de paradigma mais profunda. E falando nisso, Ale, eu acho que um ponto importante da gente conversar é o quanto isso fez com que aprender deixasse de ser um diferencial para se tornar uma condição de sobrevivência, né? Porque como é que eu vou fazer a curadoria de tudo isso que eu estou exposto assim, né? Versus o contexto e os desafios que estão na minha responsabilidade, seja como profissional ou como pessoa, né? E até nisso o líder começa a ter esse papel, né? De ser um grande curador, assim, de ser aquela pessoa que consegue, no meio do caos, não bugar, né? E orientar o time, assim,
em relação ao que realmente é prioridade, aonde a gente vai colocar energia, onde vale a pena, onde não vale a pena, como é que a gente constrói juntos critérios até para isso, né? Então tu tem que ter um conhecimento extra para lidar com o conhecimento extra que está acontecendo, né? E ainda rodando na máquina de sempre, né? Mais uma máquina que é muito interessante também, porque também na neurociências tudo isso está evoluindo, né? A gente está aprendendo cada vez mais sobre como ela funciona e sobre como otimizá-la também, né? Então, acho que olhar para a educação, nesse sentido também é muito interessante sob esse olhar do skill-based, né? Tem a ver com tudo isso ou o que que tu acha? Eu acho que tem, sabe? Mas eu tenho sido muito enfática em trazer o conceito da aprendizagem contínua dentro de um outro arcabouço, se é que eu posso dizer assim, né? Porque assim, a gente atribui essa responsabilidade de aprender continuamente ao indivíduo, ao Hum, líder especificamente também, né? Então, assim, além de trabalhar, entregar, cuidar da carreira, da casa, da conta da vida, agora o indivíduo também tem que aprender o tempo inteiro. Essa isso. conta não vai fechar. Não é assim que a conta fecha, né? E eu acho que a gente precisa olhar isso de uma maneira mais sistêmica e as organizações precisam entender que isso também é mais sistêmico, né? Então, assim, o aprender na história da humanidade, ele sempre aconteceu junto com a vida e com o trabalho. A gente aprendia observando alguém mais experiente, a gente aprendia tentando, convivendo, errando, participando, né? Era uma experiência muito mais coletiva e muito mais situada, né? Situada no sentido de ser mais social, né? Eu estou lançando um livro que chama Skill Based Learning, que vai ser, a data do lançamento ainda não saiu, mas vai ser agora fim de agosto, começo de setembro, né? E tem uma história nesse livro que eu adoro contar. Já estou dando spoiler do livro aqui. Eba! Nos anos 70, uma antropóloga americana passou 5 anos acompanhando uma comunidade de alfaiates na Libéria. E ela estava querendo descobrir como é que são alfaiates assim que tem um notório saber de pai para filho, uma coisa muito requintada, sofisticada. E ela queria entender como é que esse saber era passado, né? Como é que aquelas pessoas aprendiam e aquilo não se perdia, né? Ela queria entender que nível, que régua alta era aquela, né? Ela chegou lá para fazer a observação dela e os mestres praticamente não ensinavam nada. Não tinha aula, não tinha currículo, não tinha sequência, não tinha didática, não tinha nada disso. Os aprendizes, eles começavam na periferia do ofício deles. Então, eles começavam varrendo o chão, eles começavam observando. Aos poucos, eles iam pegando pequenas coisas para fazer, iam aprendendo progressivamente, participando de partes menos complexas, daqui a pouco de partes mais complexas daquele trabalho. E aí a pesquisadora falou, cara, ela teve um insight, ela falou, eu não estou investigando como os mestres ensinam, eu estou investigando como o ser humano aprende, na verdade, de forma natural. Quando ela inverteu isso, ela começou a abrir um campo de pesquisa muito mais apropriado para aquilo que ela foi fazer. Então, a própria oficina ensinava as pessoas dentro de problemas reais, com ferramentas, com a convivência e com a progressão dos desafios que ia acontecendo de acordo com o que a pessoa tinha capacidade para se desenvolver. E décadas depois, todas as pesquisas em relação à aprendizagem reforçam essa ideia. Boa parte do conhecimento adulto é construído dentro de práticas sociais, né? Em contato com quem já domina aquilo, com problemas concretos. Hoje a gente ainda tem uma camada mais complexa ainda, porque você não entra mais tão em contato com alguém que já sabe aquilo, ninguém sabe aquilo. Então, a aprendizagem coletiva precisa resolver esses problemas complexos. A gente está começando a lidar com isso. Só que a modernidade ela fez um movimento diferente em relação à aprendizagem. Antes da gente chegar onde a gente chegou até aqui, a gente separou o aprender do fazer.
Porque a era industrial, a escola da era industrial, ela precisava de uma escala absurda. A gente precisava educar muita gente muito rápido. Então, essa escola, ela ganhou áreas industriais, ela ganhou disciplinas, ela ganhou tempo de 50 minutos, ela ganhou sinal, ela ganhou divisão, ela ganhou hora do almoço. Então, a escola organizou o conhecimento em salas, horários, currículos, né? E isso foi muito importante, porque isso deu uma escala absurda à aprendizagem, né? A gente conseguiu um avanço incrível, mas isso é uma arquitetura industrial. E aí a gente tira a pessoa do trabalho, a gente ensina e a gente devolve a pessoa para o trabalho. Isso é um jeito que deu certo até um tempo atrás. Até parar de dar, Até né? parar de dar. A- Até parar de dar certo, né? Então, talvez a gente tenha que, a gente está precisando recuperar um pouco dessa vibe da oficina dos alfaiates, sabe? A gente está Uhum. precisando entender que a gente aprende fazendo, a gente aprende observando, a gente aprende interagindo, a gente resolve problemas no chão do dia a dia, quando a gente compartilha o que a gente descobriu, porque a gente não sabe qual é o próximo passo, a gente não tem mais o alfaiate pai para ficar ensinando o ofício exatamente como ele é. As respostas elas estão difusas, né? Então isso Uhum. também muda o papel da liderança. O líder deixa de ser simplesmente quem cobra e quem desenvolve para ser um Uhum. líder viabilizador. E o tempo protegido dentro do trabalho precisa começar a acontecer, o tempo protegido de aprendizagem. Ele precisa Uhum. começar a acontecer. Esse trabalho, que é um trabalho que é só tipo executa, 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 ele naturalmente ele está criando lacunas importantes. Não é que o momento de aprendizagem que a gente sai para aprender alguma coisa e volte vai parar de acontecer, Fabi. Isso não vai acabar. Mas ele vai ter tempo e vai ter o momento certo, ele vai ter o foco certo. A gente, às vezes, realmente precisa se distanciar para poder fazer uma imersão em outras coisas. Sim. Mas o dia a dia precisa ter um tempo protegido de aprendizagem, de trabalho e de recorrência nisso, sabe? Para a gente sair desse modelo muito industrial que a educação corporativa copiou, para a gente Uhum. entrar de novo numa aprendizagem situada, que é como o ser humano, principalmente o adulto, mais aprende. Ale, eu vou guardar aqui o tempo protegido, porque eu acho que é um ponto bem importante que tem muito a ver com tudo que a gente vai conversar aqui do Skill Based. Mas eu queria que, como o nosso público é muito de empreendedores, eu queria que tu me ajudasse agora a traduzir esse conceito mesmo. Quando a gente fala em Skill Based Work, do que exatamente a gente está falando? E aí, se tu puder depois com isso voltar ao tempo protegido, porque eu acho que é legal a gente dar até exemplos disso, sabe? Porque às vezes a gente não tem nem noção. O que que seria esse tempo protegido? É botar na agenda um horário para a pessoa parar e aprender? É dar um prazo maior quando a pessoa se expõe a fazer uma coisa nova, né? E aí eu tenho que considerar que tem esse tempo de aprendizagem. Como que a gente organiza isso no dia a dia? Tá. Então, você quer que eu fale agora um pouco do Based. conceito mesmo, né? Do skill-based. Uhum, Ó, tem um preconceito que está acontecendo hoje, como todas as grandes mudanças, né? A gente tem a curva da mudança, a gente vê as resistências, né? As resistências do skill-based estão assim, tem um monte de empresa que adota skill-based e não está dando certo. Gente, é importante que a gente entenda que skill-based ele está no meio de uma transição. A gente está no meio dessa transição que eu estava narrando, né? Uma transição de modelo de trabalho, de aprendizagem. A gente está se acomodando nisso. E o skill-based, ele coloca as capacidades, as competências no centro do trabalho. Mas eu acho importante dizer que isso não significa que o cargo vai desaparecer amanhã. Que as uhum, pessoas estão com essa confusão. Skill based é colocar competência, a competência que vale, o cargo não vale mais nada, né? O cargo, ele é muito importante. Ele organiza contrato, ele organiza remuneração, ele organiza responsabilidade. É uma estrutura extremamente poderosa e que a gente não desfaz do dia para a noite. Então, esse skill based, ele começa a conviver com a estrutura de cargos, né?
Por quê? Porque o cargo ele não dá mais conta de tudo. Ele não dá mais conta de explicar tudo, e ele não dá mais conta de falar, ok, esse cargo exige essas competências aqui, ó, nessa caixinha. Ele não dá mais conta disso, né? Então, assim, eu posso ser diretora de uma área, mas por baixo desse título existe uma combinação de um monte de capacidades que, dependendo da área, dependendo do contexto, dependendo da onde eu estou, tem um significado completamente diferente de combinações, que eu preciso entender quais são as capacidades para aquele contexto, né, para aquele cargo. Então, essa segunda camada que começa a permitir uma organização mais móvel, essa camada de capacidades, né? Então, por isso, eu gosto de trazer esse conceito da transição. O cargo continua sendo a estrutura e as competências, elas começam a virar a gramática do trabalho. Só que Uhum. eles ainda estão convivendo muito juntos, não dá para separar, sabe? Então, É. skill based é isso, é a competência vai para o centro, mas cuidado, porque isso não invalida as estruturas que a gente ainda tem hoje. Isso não invalida, né, Ale, e valoriza as habilidades, ou que a gente já tem, ou que a gente precisa desenvolver e está disposto a desenvolver, né? E Uhum, é sem dúvida. interessante, assim, porque essa porosidade que tu falaste em algum momento aqui, que é todo, é a nossa característica, assim, de aprender, de absorver, de traduzir informação e transformar isso em conhecimento e em habilidade, o quanto a gente precisa estar atento no nosso ambiente de trabalho, seja como profissional ou como líder, porque tem muita oportunidade para a gente exercitar tudo isso, né? Com esse novo pensamento, que mantém o cargo, mas não quer dizer que aquela skill ou até o processo de liderança fica fixo ao cargo, né? Quando a gente começa a trabalhar nesse novo mundo, tudo isso pode ficar mais flexível e a gente precisa se preparar para ver isso, né? Enxergar, poder tomar decisões, seja como profissional de um time, seja como um líder, né? A gente conseguir entender e ajudar a construir essas oportunidades de aprendizagem coletiva. Porque é um contexto que é nosso, que todos nós, como adultos ali naquele ambiente, a gente precisa construir juntos, né? Sim, Então, sem eu dúvida. observo muito esse ponto também, né? Porque isso muda completamente também a forma como a gente vai contratar, desenvolver e reconhecer, promover as pessoas assim daqui para frente, né? Porque a gente começa a olhar para tudo isso, né? E falando nisso, Ale, o que que uma organização espera hoje de alguém que vai apoiá-la nesse processo, assim, de olhar para a educação de um outro jeito, de olhar para a inovação de uma outra forma? E que talvez não demandasse há anos atrás, assim, há 5 anos atrás. O que que tu Eu acha acho que que fizeram? eu acho que muito mais conexão com o resultado ainda do que antes, sabe? O Uhum. cliente tem cada vez menos tolerância para aquela aprendizagem que termina na sala de aula, que não deve nem ter quase mais sala de aula. Eu até defendo que isso tudo seja bem diferente. Ele quer transferência para a prática. Ele quer de fato que isso seja mais prático, né? Ele quer saber o que aquela pessoa vai fazer diferente na segunda-feira, depois que aquela Uhum. pessoa tomou contato com alguma coisa, com algum deslocamento. A gente chama aprender, né? A gente usa muito esse termo, né? Eu me desloco, né? Então, porque eu estou acostumada a fazer de um jeito, eu aprendo alguma coisa nova, então nova eu consigo deslocar. Ele quer ver esse deslocamento acontecendo logo na segunda-feira. Ele quer mudança de comportamento, ele quer capacidade aplicada, né? E a solução precisa acompanhar a velocidade do problema hoje em dia. E o problema Uhum. está muito veloz, né? É difícil levar 6 meses para desenhar uma resposta para uma transformação que está acontecendo agora, né? Então, essa conexão com o resultado ela é muito importante. E não sei nem como é que não era tão importante assim antes, né? Ela era, mas ela tinha mais leniência, ela tinha mais tempo para ser descoberta e se consolidar. Entende? Entendi. Sempre foi, sempre foi. Mas a gente tinha mais tempo, a gente tem menos tempo. Então, agora, essa aceleração, ela trouxe um nível de complexidade importante. Sim. E, e me conta um pouco, Ale, porque isso tudo que a gente está falando é muito interessante e acho que tem muito a ver também com o nosso projeto de franquias aqui dentro da Ferolab, né? Porque no momento que a gente vê isso acontecendo para todo mundo, em todo canto, para todo tamanho de empresa,
como que a gente leva isso, né, para mais gente, assim? E eu acho que é aí que veio esse sentido também do nosso desenvolvimento como franquia, né? Conta um pouco tu que tá desde o início, assim, né, dessa construção do nosso modelo de negócio, sobre o sentido disso, assim, que eu acho que esse é um ponto importante. A gente sempre teve o propósito de democratizar o que a gente faz, né? A gente atende empresas muito grandes. E essas empresas, elas são empresas formadoras de liderança, né? Então, os grandes bancos, os grandes varejos, as grandes indústrias. Então, a nossa consultoria sempre atendeu esses grandes, mas a gente olha para o Brasil e sabe, né, que o Brasil tem muito mais do que as grandes empresas do Sudeste, do Norte, do Nordeste, do Sul, das grandes capitais, né, dos grandes hubs, né? Então, essa demanda, ela sempre existiu no nosso propósito e a gente entende que existe uma particularidade nesse mercado, né? Porque conteúdo você consegue escalar digitalmente, mas relacionamento você não escala da mesma maneira. Então, Uhum, não adianta, né? E esse deslocamento de aprendizagem, de novo, não é no conteúdo informativo por si só. Ele precisa de uma certa proximidade, precisa de uma profundidade, de um entendimento. Então, a gente precisa compreender profundamente o negócio de um cliente, conversar com a liderança, identificar as oportunidades, construir soluções relevantes. Então, essa proximidade, ela importa muito, né? Então, o desafio é ganhar capilaridade, mas preservando essa essência de proximidade. uhum. E poder, com isso, ter mais sensibilidade no contexto, né, Lê, que é tão importante, assim, né? Porque uma mesma solução, a partir de uma mesma metodologia, quando a gente olha para o contexto diferente ou para o público diferente daquele cliente, tem uma adequação que precisa ser feita ali para o movimento ser positivo em termos de aprendizagem. Isso aí, isso mesmo. E a Lê, olhando para tudo isso, assim, agora olha, trazendo muito aprendizagem para uma fala que tu trouxeste no início de estratégia de negócio, né? A gente já tem há muito tempo se fala em pessoas no centro da estratégia, seja como cliente, seja pessoas, público interno e stakeholder das organizações, que agora está cada vez mais latente, assim, o cuidado, o olhar realmente, e o colocar no centro da estratégia. Mas agora no momento que a gente coloca isso e que a gente vive nesse mundo acelerado, a aprendizagem veio para o centro de tudo isso, né? Que é muito isso que a gente está falando aqui do skill based. Então, se as empresas precisam aprender mais rápido para poder acompanhar as transformações do mercado, e a aprendizagem deixa de ser só uma iniciativa de desenvolvimento de pessoas e passa a ser algo da estratégia, como é que tu enxerga isso nessa relação da Ferolab? Assim, qual é o papel que a gente vai ocupar cada vez mais nesse processo, assim? Eu vejo muito, às vezes, até agora, quando estava falando sobre a questão das franquias, é até um papel de apoiar o mercado na maturação disso tudo, assim, né? Qual é o meu papel agora? Como que eu vou fazer isso? Né? Que atenção eu preciso dar? Que pontos eu preciso olhar? Como que eu reposiciono essa questão da aprendizagem coletiva e assim por diante? Mas eu queria te escutar um pouco, assim, porque até em função do livro, de tudo que a gente vive por aqui, eu imagino tudo que está pipocando aí na tua mente. Ah, legal, Fabi. Olha, talvez eu traga. Eu tenho pensado tanto sobre isso, né? Eu acho que a palavra que eu usaria hoje para a gente poder repensar a educação corporativa e adequar a estratégia tem a ver com infraestrutura. O que que eu quero dizer com isso, né? Toda vez que a gente pensa numa estratégia, a gente aqui na Hobby fala sempre da dinâmica organizacional, né? Então, assim, quando a gente pensa na estratégia, a gente pensa na ambição daquela organização. O que que aquela organização quer conquistar, para onde ela está indo, qual é a visão dela, qual é o propósito dela e qual é a estratégia que ela está desenhando, né, para essa ambição. E, ao mesmo tempo, a gente entende que para eu acompanhar a ambição, eu tenho que ter potência para isso. O que que é potência?
são as pessoas que estão aqui embaixo que fazem a cultura dessa organização, que tem que ser uma cultura apropriada para poder desenvolver essa ambição. É o próprio desenho organizacional que tem que estar em favor disso tudo, e as competências das pessoas ali embaixo. Essas competências, como eu falei já antes, meia-vida das competências está cada vez menor, ou seja, eu adquiro uma competência, eu vou usar essa competência, se ela é técnica, em muito pouco tempo ela vai se esgotar, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que mudar essa dinâmica organizacional para permitir que o trabalho permita o tempo cognitivo de aprendizagem necessário para as pessoas e a interação para a aprendizagem coletiva ser muito mais cultivada. Porque, de Uhum, novo, as pessoas não têm as respostas prontas para os novos problemas. Cada vez menos a gente tem. Então, a uhum, gente precisa, de fato, ter uma convivência maior, mais do que sair, me preparar ali para alguma coisa e voltar. De novo, isso continua, mas ele vai perder a quantidade, a relevância. É muito mais desenhar o trabalho para que essas experiências efetivamente produzam aprendizagem. Então, o desenvolvimento humano ele deixa de ser somente um calendário de treinamento. E uhum, ele começa a fazer parte da infraestrutura da organização. Isso parece meio clichêzão de falar, tipo, você está falando sânscrito, né? Você acha. Mas é viável fazer. Eu descrevo no livro um roadmap, mas assim, não vai ser do dia para a noite, mas várias organizações já estão percebendo o quanto tempo protegido de aprendizagem e o quanto é necessário esse dia a dia voltado para adquirir novas skills em pequenos momentos, em pequenos saltos continuamente, faz com que a pessoa se sinta mais confortável e menos estressada. uhum. E isso tem muito a ver, né, Ale, essa questão do tempo protegido que a gente falou no início, que eu disse, vamos voltar nesse tempo protegido, que eu acho que é um ponto importante, assim. Porque o desafio não é mais de simplesmente ter um programa de aprendizagem ou de ter um espaço de aprender, assim. É um espaço realmente que não está restrito ao tempo ou a um lugar, assim, né? É realmente algo que permeia a estratégia da organização, né, Ale? Eu acho que esse é o grande desafio, assim, de Sim. compreender que a gente está tendo que lidar com coisas que a gente não conhecia, e para isso a gente precisa de contexto, ou seja, precisa de segurança, precisa de confiança, precisa de skills, de soft skills, assim, permeando não só os líderes, mas todo mundo ali, valorizar isso e permitir que as pessoas exerçam o protagonismo no seu próprio processo de aprender. Né? E coragem também, né? Muita coragem, né? E a gente já tinha visto isso no nosso estudo, né? O quanto coragem estava se tornando cada vez mais relevante, né? Porque, claro, frente ao novo, é a principal arma que a gente usa, assim, para conseguir se proteger e render, né, de uma forma positiva. Então, acho que é muito nesse lugar também que a gente se coloca, né, Ale, quando a gente se põe numa posição de apoiar as organizações e os líderes nesse processo, de entender, de compreender esse momento que a gente está vivendo e de construir juntos também. Porque a gente também está estudando muito, mas também não temos todas as respostas, né, Ale? Mas a gente tem disposição, disposição e muita base aqui para isso, né? É verdade, Fabi, é verdade. Então, assim, eu acho que essa conscientização é um dos principais trabalhos mesmo que a gente precisa fazer. E a gente tem visto muita organização que está se conectando com isso, assim, tanto que eles vêm, buscam os nossos eventos, buscam as nossas pesquisas, assim, participam da nossa comunidade ativamente, né? Nos ajudando a alimentar hipóteses assim, né? E a gente vê que quanto mais o conhecimento se torna acessível, o grande diferencial competitivo acaba sendo esse acesso à informação, menos esse acesso à informação e mais o transformar isso em comportamento e resultado, né? Tu acredita também que essa é a principal mudança? Como é que tu está enxergando isso, né? Eu acho que a gente está vivendo uma ironia nesse quesito aí, né? A gente nunca teve tanto conhecimento disponível e a gente nunca teve tanta gente com a sensação de estar ficando para trás.
É muito louco, né? Então, isso já mostra que o acesso deixou. O problema não é acesso, né? Não é acesso todo mundo tem, né? Eu posso assistir a 20 vídeos sobre negociação e continuar sendo uma péssima negociadora, né? Então, Sim. é a tal da, né, a coisa da cognição, né? Então, assim, eu posso conversar 2 horas com uma IA sobre liderança e continuar evitando conversa difícil, né, para que Uhum, eu preciso ter amanhã, né? Então, assim, conhecimento e capacidade são coisas diferentes também. Informação é uhum, diferente de conhecimento e conhecimento é diferente de capacidade, porque a gente precisa desse deslocamento. Eu posso saber muita coisa, mas a minha experiência que transforma isso em uma prática é uma camada a mais, né? A capacidade aparece quando eu consigo mobilizar esse repertório que eu adquiri diante de uma situação do dia a dia. Isso é que é uhum, capacidade. Não adianta nada eu ficar blá 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 e não praticar, né? Por isso que uhum, existe uma, uma necessidade da gente entender assim, o que que você sabe de uhum, verdade, né? O skill-based learning parou de perguntar assim, qual é o teu conhecimento, o que que você consegue fazer com o que você sabe, né? Qual é a tua uhum, capacidade de deslocar esse repertório para uma ação que sirva para alguma coisa. Antigamente, essas relações eram é, mais, mais pavimentadas. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha o conhecimento e já tinha uma história de como ele deveria ser aplicado. Porque ele uhum, seria aplicado nisso, naquilo, dessa forma, daquela forma. De novo, hoje, como as perguntas não estão respondidas, mais do que nunca não estão respondidas, esse deslocamento do seu repertório que não é um depara reto. Ah, eu tenho esse repertório e eu sei onde eu vou aplicar. Não, eu não sei onde eu vou aplicar. Eu tenho um monte de repertório e isso vai se juntar com um monte de repertório de outra pessoa. A gente, em aprendizagem coletiva, em uma relação de confiança bacana, tendo um dia a dia dentro do trabalho, vai construir soluções e vai conseguir fazer esses deslocamentos de verdade acontecerem. uhum. Excelente. E aí que eu vejo também, né, Ale, uma conexão total assim com a questão das nossas franquias, né? Porque a franquia por si só, o franchising, ele é um negócio que depende muito do pilar de transferência de know-how, muito do pilar de educação, né? Internamente, assim, né? Porque a principal entrega que o franqueado recebe do franqueador é justamente o know-how do que foi construído até aqui. Mas o Isso. quanto o modelo de negócio de franquias também está vivendo tudo isso que a gente está colocando aqui, né? Essas Uhum. incertezas, esse conhecimento que valia até ontem, que não vale mais daqui para frente, e o quanto essa mentalidade skill-based, ela permeia os diferentes modelos de negócio, né? E uma rede de franquias hoje em dia, ela precisa ser muito mais permeável nesse sentido, muito mais madura nesse sentido, porque não vai mais ser o franqueador ditando as coisas, né? É uma construção o tempo inteiro de um escutando o outro e somando insights, Uhum. percepções, habilidades, conhecimentos, aplicados, experiência, né? Para conseguir fazer o negócio ir para um outro nível, né? E sempre Uhum. fugir daquilo que a gente chama, né, de vale da morte, assim, ou seja, sempre buscando inovações, sempre buscando gerar valores que são alinhados com a demanda da comunidade ali, da marca e daquele entorno da organização, para conseguir continuar valendo, né? Continuar sendo sustentável assim no mundo dos negócios, né? Então eu vejo que a franquia ela não é só um ampliar a presença geográfica, não é só a gente estar mais perto do cliente, mas eu acho que é uma atitude coerente, assim, né? Da gente poder fazer na prática com vários empreendedores aquilo que também a gente faz com os nossos clientes, porque tem papéis diferentes que precisam ser exercitados, né? Sem dúvida, Fabi, sem dúvida. Eu acho que é, quem, é, quem quer atuar nesse mercado tem que estar com essa cabeça, né, aberta, sabendo que vai co-construir e que vai sim receber know-how de uma maneira estruturada, de uma maneira bacana, vai aprender muita coisa e que vai fazer esse deslocamento, vai começar a colocar em prática.
e vai começar a ter uma vivência diferente em relação a esse universo que a gente está propondo, né, dentro da empresa. Então, é, Exatamente. Porque daí, nesse nosso contexto, né, ela é a educação corporativa, que não é só objeto, não é só solução, mas que é ela acontecendo na prática, assim, sim. aplicada a negócio mesmo, né? Quando a gente está empreendendo como franquia, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro. Exatamente. E assim que funciona, né? Aqui a gente preza muito pela coerência, né? É isso que dá, né? A gente ficar desenvolvendo as pessoas, alimentando esse ambiente de aprendizagem coletiva, né? Cada vez a gente quer mais essa experiência acontecendo na prática. E olhando para isso, olha, esse empreendedor, né? Esse parceiro de negócio, que tipo de habilidade tu acha que faz a diferença para quem deseja atuar nesse mercado de educação corporativa? Claro, acaba sendo habilidades para o nosso lab partner, para o nosso franqueado, mas que serve para todo mundo que atua nessa área, né? Olha, o empreendedor, ele precisa ser curioso, ele precisa estar disponível de verdade, né? É claro que ele tem que ter uma habilidade comercial. A- eu gosto de me colocar num lugar, assim, sabe, Fabi? A habilidade comercial, ela está no lugar de uma visão de negócios, mas ela também está no lugar de uma influência relacional, Uhum. né? A gente ter a capacidade de ter o nosso capital relacional sendo colocado em prol de uma atividade comercial é muito, muito importante. Então, às vezes, uma pessoa que quer empreender fala: Ah, mas eu não sei vender. Calma, né? Todos nós nos relacionamos, todos nós temos um capital relacional, alguns mais, outros menos. Algumas pessoas são mais tímidas, outras menos. Mas a gente cultivar esse capital relacional em prol de um propósito bacana já praticamente uma capacidade comercial atribuída, né, a esse empreendedor. Então, a Uhum. gente ter essa curiosidade, ter essa vontade, né, de fato estar explorando novos horizontes e ter esse capital relacional à disposição para poder construir esse capital comercial, eu acho que eu diria que é o básico. E claro, né, eu tô deixando de lado toda a parte assim de interesse em educação, em aprender, né, em aprendizagem. Então, assim, desde uma pessoa que tem uma vida em consultoria muito profunda, pode perfeitamente se associar à Ferolab, até um empresário que não tem ainda esse aprofundamento, mas tem o outro lado, né, uma visão de negócio, né? Então também pode se complementar para ser um lab partner, né? Para ser um partner da Ferolab. Muito bom, Ale. Exatamente, até porque como nós trabalhamos com aprendizagem, né? Com educação corporativa, a gente está aqui pronto para dar também esse suporte e ter esse tempo, né, de construção e de aprendizagem aqui também, né? E é curioso como a gente volta daí para o nosso ponto de partida, porque de fato esse é o nosso tema aqui, é o propósito do nosso negócio, né? E acaba sendo também muitas vezes essa base, né? Essa relação mais direta, assim, com a oportunidade da franquia Ferolab, né? E falando um pouco mais sobre a nossa franquia, eu acho que é interessante a gente conversar um pouco mais sobre isso, porque tem muita oportunidade assim nesse modelo de negócio de franquia e no nosso negócio aqui, e a gente já está se encaminhando para o final. Então eu queria muito, Ale, que tu trouxesse para a gente qual é a tua ideia, a ideia principal, assim, que tu gostaria que a pessoa que está aqui nos assistindo, que está nos acompanhando essa conversa, se lembre, assim, que conecte isso que a gente estava conversando do Skill Based com a Ferolab, com o mercado de educação corporativa e com essa oportunidade gigante que é empreender. A ideia principal. Isso, de tudo isso que a gente hum, estava conversando aqui, que a gente Fabi, passou por eu isso. acho que eu acho que eu deixaria. Será que eu deixaria uma pergunta? Não sei. É, Ah, tu é boa nisso de provocar. Estou pensando aqui, porque eu de propósito não fechei assim, não preparei nada muito assim para eu poder, né?
ver como é que ia a conversa acontecendo, para onde que a gente vai, né? Mas assim, eu acho que o mundo atual ele está oferecendo para a gente uma baita de uma oportunidade. Essa que é a grande verdade, né? Então, assim, como é que eu continuo relevante quando aquilo para o qual eu me preparei não serve mais? Uhum. Como é que isso acontece, né? Então, essa mudança, esse pensamento, essa pergunta, ela reorganiza muita coisa, né, se a gente for parar aqui, né? Carreira, liderança, educação, a forma como as empresas desenvolvem pessoas, né? Porque eu tenho que continuar relevante, eu tenho que continuar vivendo e, né, a coisa está passando. Então, assim, conhecimento tem prazo de validade. Cargo muda, tecnologia muda, contexto muda, mas a nossa capacidade de aprender com aquilo que acontece, essa pulsão vital mesmo, sabe? Incorporar, ampliar o tamanho do nosso repertório frente aos problemas que a gente consegue resolver, né? É isso que permite que a gente continue em movimento, né? Então, talvez essa oportunidade seja mais ligada às pessoas que aprenderam a parar de depender das respostas prontas ou de estar preparado, né? Tiraram a atenção disso, conseguiram se desestressar frente a esse contexto e estão conseguindo entender que agora o jogo é outro, né? A forma como a gente se relaciona com a vida é outra, né? Então, eu diria que como eu continuo relevante nesse mundão de meu Deus. Muito bom, sensacional, Ale. Eu adorei. Por mim, eu ficaria aqui até meia-noite, como disse a Paty no início. Fizemos perguntas para ir até meia-noite conversando com a Ale. Mas foi maravilhoso, assim. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades também para conversar, para Que compreender bom. cada vez mais, assim, como que a gente consegue conectar tudo isso em torno desse grande propósito, né, de levar a nossa Ferolab, e tudo que a gente desenvolveu já até hoje aqui de educação corporativa, de soluções, de qualidade, de profundidade, de metodologias autorais para todos os cantos do país e até do mundo, porque temos alguns clientes globais também, e temos sede, inclusive, fora do país. E quem quiser saber mais sobre a franquia Ferolab, pode entrar em contato comigo, com o nosso time. E eu só tenho a te agradecer, Ale, assim, porque realmente foi uma grande oportunidade, mais uma vez, essa conversa aqui contigo. Mostra o quanto a gente está num negócio que tem propósito, que tem sentido e que, ao mesmo tempo, é tão humilde no sentido de se permitir ser permeável, poroso e também aprender, né? Como todos que estão aqui. Obrigada. Eu que agradeço, Fabi. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa desse movimento da gente. Um beijo, gente. Um beijo enorme.